Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: em cada versículo existe o alívio que a nossa alma precisa e uma sabedoria que acalma. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não temos intimidade com Deus, quando nós não temos o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, nós acabamos conhecendo a Bíblia através dos versículos. Existem alguns que são mais conhecidos, outros que nós nem nunca ouvimos falar. E temos a oportunidade de conhecê-los quando nós ouvimos uma pregação, quando nós vimos alguém falando sobre a Bíblia e explicando as coisas sobre o Senhor. Mas como é bom quando nós podemos começar a ler a Bíblia e encontrar dentro dela um versículo que ele vai servir como o start. Ele é como se fosse aquela primeira chama, o primeiro amor. É aquilo que desencadeia dentro de nós uma certeza que antes nós não tínhamos. E nós temos um Deus que nos ama e que Ele sempre esteve conosco e sempre estará. Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós deixamos de pensar nas coisas que nós pensávamos antes e começamos a pensar nas coisas que Deus diz e em tudo que aconteceu com o seu povo. E assim, nós começamos a comparar a nossa vida com aquela vida daquelas pessoas que grandemente foram impactadas pelo poder de Deus. E quando nós lemos as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é como se o nosso coração ele pudesse sentir algo que não é nosso, ele começasse a se acalmar, a se tranquilizar. Porque quando os nossos pensamentos eles estão perturbados, a nossa alma está inquieta, não existe muito o que fazer a não ser sentir. Quantas vezes você já não sentiu ansiedade? Quantas vezes você já não sentiu angústia? Ou sentiu um medo sem saber a razão? Aquele sentimento de abandono, sentimento de solidão. Tudo isso só passa com sabedoria. Porque quando nós começamos a discernir o mundo espiritual, as coisas elas começam a fazer mais sentido. Porque nós não podemos entender o mundo espiritual apenas com os olhos, mas ele precisa ser visto com o coração através da fé. E quando nós descobrimos que Deus é amor, aquele sentimento de busca, ele acaba. Porque antes, para nós, buscar o amor era encontrar alguém. Hoje nós entendemos que buscar o amor é encontrar Cristo todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas eu respondo os versículos que as pessoas elas me pedem no Facebook. Isso foi algo que aconteceu por acaso. Um dia alguém viu um vídeo que eu tinha gravado, e eu não tinha costume muito de gravar vídeos falando sobre a palavra. E essa pessoa, ela entendeu no vídeo que eu tinha dito que se alguém quisesse um versículo, era para pedir. E depois disso, as coisas elas começaram a aumentar. Tem uma publicação minha que, se eu não me engano, tem mais de 70 mil pessoas pedindo um versículo. Um versículo. Hoje, em média, mais ou menos por dia, 4, 5 mil pessoas elas pedem um versículo. Um versículo. Talvez para você que conheça a palavra seja pouco, mas quem está no meio da escuridão, um versículo pode ser o start para todas essas coisas. E assim, nós começamos a entender que mesmo por menor que ele seja, a presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 3, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor, ela diz assim:
Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Então, Paulo está dizendo aos Coríntios, através dessa carta, ele está explicando algumas coisas que talvez nós temos dificuldade de compreender. A diferença entre inteligência e sabedoria. Não é porque uma pessoa ela tira boas notas que ela é uma pessoa sábia. Se a gente fosse entrar na literatura, seria definido a diferença entre inteligência emocional e a inteligência que nós entendemos, que fazem testes, que tem aquele teste de QI, essas coisas. Essa inteligência que nós aprendemos repetindo as coisas que os professores disseram ou através dos livros, através do estudo, ela não faz com que nós consigamos entender os nossos sentimentos. Essa inteligência, ela serve talvez para você arrumar um trabalho, mas ela não serve para você conseguir viver a tua vida, ela não serve para você formar um relacionamento, ela não serve para você entender tudo o que aconteceu com você, ela não serve para despertar gratidão, ela não serve para nada. Essa inteligência, quando você morrer, ela vai ficar aqui. Você não vai conseguir levar ela para lugar nenhum. E a maioria das pessoas se satisfaz tendo essa inteligência. E a outra? E a que forma a sabedoria? E Paulo ele começa a dar um alerta sobre isso. Que ninguém engane a si mesmo. Talvez por desconhecer o que é a sabedoria, você esteja satisfeito. Eu já fiz uma faculdade, já tenho doutorado, tenho mestrado, tenho MBA, nem sei o que é isso, mas tá bom. Tenho isso e tenho aquilo, como se essa pessoa ela tivesse alcançado o máximo dessa vida. A diferença é como se você tivesse uma Ferrari e não soubesse dirigir. Então não importa nenhum tipo de outro conhecimento se nenhum deles garante o controle da sua própria vida. Não é à toa que as pessoas elas desenvolvem hábitos destrutivos, ou comem demais, ou bebem demais, ou se drogam demais, ou fazem tudo de forma exagerada. Elas não conseguem viver com equilíbrio. Estão sempre tentando transitar naquele lado onde é muito complicado. Por quê? Porque não se importa mais com o que se faz, o importante é o resultado. E nessa vida assim não funciona. Desse jeito nós vamos acabar nos destruindo. Então, Paulo ele chama a atenção para isso, para que ninguém deve se enganar. Se alguém de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Tudo aquilo que os livros ensinam, tudo aquilo que nós aprendemos nessa vida, para Deus não serve de nada. Espiritualmente, esse tipo de conhecimento, ele não garante nada. E talvez este seja o seu problema. Por isso que quando chega na área emocional, você precisa procurar um profissional da área para que você possa conversar. Um psicólogo, um psiquiatra. Senão nós não teríamos pessoas formadas nesse tipo de atendimento. Por que existe algum tipo de profissional? Porque existe algum tipo de demanda. E uma coisa eu comecei a aprender conforme eu fui lendo a Bíblia. As coisas que Deus ensina na Bíblia parecem loucuras. Porque nós aprendemos desde criança, quando nós vamos para a escola, a primeira orientação que nós recebemos dos nossos pais. Olha, se alguém vier bater em você, você bate de volta, mas bate mais forte ainda. E Jesus ele diz, se alguém lhe afrontar a face direita, oferece a esquerda. E isso é um comportamento que nós não estamos preparados. Jesus ele diz, olha, vocês precisam perdoar. Mas como assim? Não, eu não tenho que perdoar, eu tenho que perseguir essa pessoa e ela tem que ver com quem que ela mexeu.
Então as coisas que Deus diz, elas são muito diferentes da forma que nós iríamos reagir, porque dentro da nossa natureza humana não existe o bem. E Jesus ele faz uma proposta onde ela só vai poder ser cumprida quando nós estivermos com o Espírito Santo. Então as coisas que Deus diz parecem loucura para as pessoas que não têm Deus, mas para nós que estamos sendo salvos, é o motivo ao qual nós temos a felicidade dentro do nosso coração. Porque é quando nós praticamos aquilo que Jesus ensina, que nós saímos do estágio onde nós éramos escravos de nós mesmos. Quanto tempo você não passou pensando em uma coisa? Tentando reviver, tentando modificar, tentando mudar, tentando imaginar como seria, tentando isso e aquilo, e os dias passando, e cada vez que você volta naquele momento que já não existe mais, um turbilhão de sentimentos fica dentro de você, e quando você vê, você está triste, desanimado. Já não tem mais sentido nada que você tem, você já perdeu um monte de dias, quando percebeu passou semanas e passou meses, e aquilo continua dentro de você. Então a nossa sabedoria, ela não é sábia. E Deus está dizendo, olha, se você quer se tornar sábio segundo o que é sabedoria, esquece essas maluquices que você aprendeu. Talvez isso sirva para o teu trabalho, mas nunca vai servir para Deus. Porque para Deus nós temos dependência, nós temos que vir até Ele e aprender com Ele, não chegar até Ele com arrogância. Por isso que quando um pastor, um padre ou qualquer pessoa, ele acha que ele tem a vocação, sabe-se lá porque ele decidiu que o chamado dele iria começar não pela escola do Espírito Santo, que é aquele que capacita. Porque Deus falou, não se preocupem com o que for falar, porque eu vou falar através de vocês. E a pessoa ela vai lá, estuda e faz. Então às vezes a gente olha as palavras de Cristo na boca de alguém, mas não consegue ver o comportamento de Cristo naquela pessoa, nem as ideias de Cristo. E isso confunde. Por quê? Porque sempre vai ficar uma confusão e Deus não é Deus de confusão. Quando eu aceito integralmente a mensagem de Deus, é muito mais fácil viver nessa vida, porque cada coisa é o que é. E nós temos o costume de querer que as coisas sejam o que nós imaginamos que elas sejam. Então não é porque algo está escrito igreja que ali é a casa de Deus, porque o templo de Deus somos nós mesmos. E não é porque eu estou dizendo isso que a igreja ela não é importante, só que pessoas sem comportamento de Cristo são desprezíveis. Então nós temos que concordar com a igreja até o ponto que ela se encontra dentro da palavra de Deus, jogando dentro daquilo que Deus colocou como certo, porque passou disso, eu não vou estar junto, eu não quero fazer parte. Então, pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Então o que para os outros é conhecimento, você vai lá ler filosofia, você vai ler psicologia, vai ser livro de autoajuda e isso, aquilo. Cara, eu já falei ontem, vou falar de novo. Você quer ler alguma coisa? Você está com tempo sobrando? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você quer adquirir sabedoria ou quer adquirir coisa que não vai servir para nada? Aí você escolhe. Se eu tenho tempo livre, ao invés de ver um vídeo, eu prefiro ler a Bíblia. E eu não sei que talvez no começo você não tenha ainda se despertado, porque isso vem com a conversão. Conforme nós vamos fazendo, nós vamos tirando as outras necessidades. No começo eu costumava ver vídeos de outras pessoas e hoje eu já não tenho. Hoje eu prefiro ir na fonte primária, porque eu sei que ali não tem erro. Eu sei que se Deus ele tiver que revelar alguma coisa, Ele vai revelar no dia a dia, é numa conversa, é quando eu tenho coragem de abrir o meu coração, de mostrar o que tem dentro de mim, de mostrar a minha vida como ela realmente é, que Deus ele tem a capacidade. Como dizem as Sagradas Escrituras, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E é assim que nós notamos que as pessoas que têm mais sucesso, mas não têm Deus, na primeira dificuldade elas caem e muitas vezes elas não conseguem mais levantar. E quantas pessoas eu não conheci, pessoas que poderíamos se dizer que são pessoas que têm um sábio conhecimento humano, mas não entendem nada dos sentimentos, não entendem nada do que é o amor, não entendem nada do que é a vida. Ao invés de ostentar aquilo que existe dentro do coração,
ostentam aquilo que pode comprar. Então, para Deus, ele vai pegar essas pessoas na própria esperteza. E não adianta, cedo ou tarde vai acontecer alguma coisa que essas pessoas elas vão ser colocadas à prova. Porque nós que nos aproximamos de Deus, não é um castigo isso que nós vivemos. Quando acontece algo, quando nós passamos pelo meio da tribulação. Porque o fogo não aumenta com o fogo. Nós não temos medo de nos queimar, nós não temos medo de que as coisas saiam do controle. Nós temos receio sim, de que o Senhor não esteja junto conosco. Então nós buscamos a sua presença todos os dias. Estamos prontos porque nós temos a sabedoria dentro de nós. Por quê? Porque nós lemos a palavra de Deus todos os dias. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. E como você ainda quer desabafar com uma pessoa sem Deus e quer receber bons conselhos? Não vai. Não adianta você tentar buscar alívio ouvindo pessoas que não têm Deus. É por isso que as terapias, elas duram anos. E você sabe o que vai acontecer no máximo? No máximo você vai voltar a ser quem você era antes daquele trauma. Nunca alguém melhor. Puxa, mas a custo de tanto tempo. Se você soubesse o poder da palavra de Deus e de tudo aquilo que o Senhor pode fazer na tua vida, ao passo de você gastar 10, 15, 20 minutos por dia. Eu sei que se você já está ouvindo esse devocional, você já está recebendo alguns versículos, está recebendo outros sem saber que são da Bíblia, mas vai descobrir à medida que você for lendo, você vai lembrar, nossa, eu já ouvi algo parecido com isso. E isso é muito importante. Nós temos que ter a responsabilidade de pregar aquilo que está correto, aquilo que está com a palavra de Deus. Não porque eu estudei, mas porque o Espírito ele fala sempre da mesma forma e com a mesma coerência. Se a gente vai lá em Salmo 119, versículos 7, 10, 11, 27 e 35, a palavra do Senhor, ela diz assim: com um coração sincero, eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie de teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ajuda-me a compreender as tuas leis, e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Então, esse salmo não dá para atribuir que é de Davi, porque ele também não fala quem escreveu esse salmo, mas o salmista, ele está nos dizendo algo e ensinando algo que é muito valioso. A primeira coisa, a sinceridade, ela precisa estar dentro do nosso coração. E sinceridade é verdade. Sinceridade é eu olhar as coisas como elas são e poder dizer, foi realmente isso que eu fiz, sem se importar com a opinião de outras pessoas, porque às vezes aquilo que a gente faz tem as intenções erradas e nós precisamos ter a coragem de admitir que nós fizemos algo que hoje nós entendemos que não é bom e nos arrependemos disso. Então a sinceridade é justamente isso. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Então olha como que o louvor, ele nasce dentro do nosso coração conforme nós vamos nos convertendo. E conversão é insistência. Conforme eu vou insistindo todos os dias em ler a palavra de Deus, em buscar a presença do Senhor, em ouvir os devocionais, em ir na igreja, em falar de Cristo, em olhar os meus traumas e as minhas coisas que eu passei, em eu revisitar a minha vida, entender que lá atrás eu não tinha sabedoria e eu vivia como um louco. Então, se eu vivi uma vida inteira sem o conhecimento de Deus, eu vivi uma vida de loucura. E olha as coisas que nós fazemos no passado, que hoje nós olhamos e falamos, para que eu fiz isso? Que loucura, que arrependimento.
Quanto dinheiro nós não desperdiçamos com as coisas erradas, quanto tempo nós não gastamos com um comportamento errado, fazendo as coisas que só nos afundavam, mas naquele tempo nós acreditávamos que tudo isso era certo. Então o louvor, a conversão, ela vai acontecendo conforme nós vamos gastando tempo buscando a presença de Deus, pensando nas coisas do Senhor, lendo a palavra. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, conforme nós vamos louvando a Deus, conforme nós vamos tendo mais entendimento, conforme nós vamos aprendendo mais com Deus, a nossa sabedoria ela aumenta e aí nós entendemos qual é o nosso chamado, o nosso propósito. E o nosso chamado é servir. Servir junto com Deus, servir com amor, amando ao próximo. E assim nós começamos a viver uma vida que antes nós não tínhamos. Uma vida que já não existe mais dependência, que já não existe mais descontrole. Uma vida onde nós podemos sentir coisas diferentes daquilo que nós costumávamos. Porque antes era tristeza, era ansiedade, era aquele sentimento de angústia, de abandono, aquela amargura, a inveja, o ódio. Antes nós focávamos nas coisas erradas. Hoje nós colocamos o foco em Cristo e deixamos que Ele diga o que é o certo. Aonde nós devemos fazer, o que nós devemos fazer. Guardo a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. O que é isso daqui? É quando eu penso o que Deus vai pensar das coisas que eu tenho feito. É quando eu levo Deus em consideração na minha vida. Antes nós vivíamos levando em consideração apenas nós mesmos. Se algo que nós fazemos pode chatear alguém, magoar ou mudar a impressão que ela tem que a gente é uma boa pessoa, nós mentíamos. E hoje nós já não queremos mais esse tipo de comportamento. Se eu sei que algo vai desagradar a Deus, eu prefiro não fazer. Porque é muito mais importante eu estar na presença de Deus do que eu estar vivendo os meus sonhos sozinhos de novo. Porque eu sei que isso não vai me levar para lugar nenhum, porque nunca levou. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei se você é novo, se você é velho, mas observa as pessoas. Nós vamos encontrar em todas as idades pessoas feridas. Então o tempo ele não cura as feridas. Enquanto essas pessoas elas não se fizerem de loucas, entre aspas, elas não buscarem a sabedoria de Deus e negarem tudo aquilo que elas aprenderam e entenderem que elas precisam começar do zero mesmo, entender a verdadeira doutrina de Deus, não a doutrina dos homens, não os dogmas da igreja, não as imposições. Porque você, quando lê a palavra de Deus, você vai encontrar que todas as doutrinas, todas as placas, elas existem heresias, elas existem coisas que não estão em conformidade com a Bíblia. E é por isso que algumas pessoas elas não suportam ouvir o devocional, porque quando é verdade é dita à luz da palavra, confunde a cabeça delas. Então é mais fácil falar que eu sou um mentiroso por ler a Bíblia do que acreditar que ela viveu uma mentira a vida inteira. É muito mais fácil colocar a culpa no desconhecido, naquele que você não tem apego. Por mim, você não precisa ter apego nenhum. O que eu estou pregando aqui é a palavra. Eu não prego a minha vida, eu não estou aqui dizendo me dê dinheiro, olha, eu dependo da tua vida. A tua vida para mim é nada, ela não significa nada. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, a tua vida é tudo para mim. Porque você se torna uma pessoa que eu posso amar. Uma pessoa a qual eu posso ajudar de alguma forma através da palavra de Deus. Assim como um dia alguém fez a mesma coisa por mim. Porque eu vivia dentro da ignorância dos meus próprios pensamentos. E a gente tem que chegar num ponto de falar, Senhor, se eu continuar vivendo essa vida sem sabedoria, o meu destino vai ser tirar a própria vida, porque eu não suporto mais viver no meio de pessoas imperfeitas. Eu não tenho capacidade. Já não tenho mais capacidade. Ajuda-me a compreender as tuas leis e eu meditarei nos teus maravilhosos ensinamentos. Quem que ajuda a gente a compreender a Bíblia? É o próprio Deus. Por que Deus falava por parábolas? Para que somente aqueles que têm o Espírito Santo pudessem compreender as coisas que Deus estava dizendo. E o que eu sempre falo para você que às vezes acha que a Bíblia é um livro difícil, ele é difícil para quem lê sem o Espírito Santo.
mas conforme Deus vem vendo que você tem buscado a sua presença, Ele vai se revelar para você, assim como se revelou para mim. Nós estamos no episódio 1162, se eu não me engano. Cara, como que é possível uma pessoa fazer tantas mensagens assim, sem ter vocação, entre aspas, sem ter feito um curso, sem nada? Como? E eu não gravava isso, tá? É só para você ficar ciente que isso deu um start de um dia, eu comecei e foi indo. A gente só entende certas coisas quando nós tentamos fazer. Porque enquanto a gente simplesmente ele não para pensar em nada, só fica pensando nas mesmas coisas. Ai, por que isso? Ai, cara, isso não muda a vida de ninguém. Então, conforme Deus ele nos ajuda a compreender a lei, nós percebemos o quanto maravilhoso é tudo aquilo que Deus ensina. Por quê? Porque tira aquela dependência emocional, tira aquele sentimento de cansaço, ele coloca outra coisa no lugar, que é o quê? Guia-me pelos teus caminhos, pelos teus mandamentos, pois neles encontro o quê? A felicidade. E você achou que a felicidade era ganhar 1 milhão, que a felicidade era ter alguém, que a felicidade era ter um filho, que a felicidade era promoção, que a felicidade era dinheiro, que a felicidade era pagar a conta, que a felicidade era ganhar no jogo do tigrinho, Cara, a felicidade é você andar sobre a palavra de Deus, porque o próprio sentimento de felicidade, como de amor, como de paz, como de esperança, como de autocontrole, são os frutos da presença de Deus na nossa vida. É o que nós sentimos quando Deus está dentro do nosso coração. Então olha como que um simples versículo, ele pode mudar toda a nossa vida. E cabe a você a quantidade de versículos que você vai colocar e consumir todos os dias. Eu tô desde 2018 lendo a Bíblia todos os dias. Já li 7 vezes, tô na metade de novo agora. E tem pessoas que já começaram também a ler, depois que começaram a ouvir o devocional, que já leram 2, 3, 4 vezes. E nós vamos continuar assim, até quando for. Isso não é um hábito que vai parar, não existe uma meta, olha, eu parei. E o que nós percebemos? Que cada vez nós estamos lendo mais. Porque ao invés de abrir uma rede social para ficar muitas vezes olhando, a gente acaba ouvindo a palavra. Acaba falando de Cristo. Quando nós vamos ajudar alguém, nós pegamos a Bíblia para mostrar para a pessoa onde está escrito. E assim, nós ficamos cada vez mais cheios e repletos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa trazer sabedoria para a tua alma. Que você possa ter discernimento de entender. Que você tome uma decisão hoje sim, como muitos tomaram. Leia a palavra de Deus. Não tem desculpa para não fazer. Ah, eu não sei qual é a Bíblia. A Bíblia chama NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Tem aplicativos para celular que é gratuito. Tem para vender no Mercado Livre R$20. Então você escolhe. Se você quiser saber o aplicativo, pode mandar uma mensagem nesse número de telefone que tem aí, o Lucas que vai passar para você. Então não tem desculpa para não fazer, para continuar não tendo a sabedoria de Deus. E mais uma coisa que é importante, comece a ouvir louvores. Se você pesquisar meu nome no Spotify, tem uma playlist lá que todos os dias eu posto um louvor novo lá. Então assim você vai começar também a mudar o ambiente, porque as músicas que nós ouvimos, elas acabam carregando as nossas emoções. E para que você vai ficar cultuando essa vida miserável que você vivia? Troque tudo isso por louvores. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.